Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Lembra-te, ó homem, que és pó e ao pó voltarás. Reverendíssimos padres, caríssimos fiéis, nossa Santa Romana Igreja dá início hoje com a imposição das cinzas ao tempo sagrado da Quaresma. Este rito antiquíssimo, que remonta aos primeiros séculos da Igreja, não é uma mera cerimônia exterior, mas um sinal importantíssimo da nossa condição mortal. Como já nos ensina Santo Agostinho, das cinzas viemos e às cinzas retornaremos. Entre um momento e outro, somos pó que caminha sobre a terra, pó animado pelo sopro divino, mas destinado a retornar à terra da qual foi tomado. Esta verdade, longe de nos esmagar com a sua dureza, deve iluminar a nossa consciência a respeito da brevidade da vida e a seriedade com que devemos considerar a nossa salvação eterna. Hoje, meus caros, nós recebemos nas nossas cabeças o sinal da nossa condição mortal, não para nos desesperarmos, mas para que despertemos. É o que nos adverte São Gregório Magno. A consciência da morte deve ser para o cristão não motivo de temor, mas acicate para a virtude, impulso para a virtude. Quantos vivem como se jamais houvessem de morrer, acumulando tesouros terrestres, saciando-se nos prazeres carnais, como se a eternidade não os aguardasse? Que nécios são aqueles que, tendo sido criados para a eternidade, vivem apenas para aquilo que é efêmero. Nossa Santa Madre Igreja, meus caros, em sua sabedoria maternal, nos oferece esses 40 dias de penitência como um remédio para as nossas almas enfermas. E é por isso que São Leão Magno nos exorta: o que em todo tempo convém ao cristão praticar, agora deve ser realizado com maior solicitude e devoção, a fim de que pelos 40 dias de jejum se cumpra a regra apostólica. Não se trata de uma mera abstinência de alimentos, mas de um afastamento de todos os vícios, de todos os desejos carnais que fazem guerra à alma. E este remédio é tanto mais importante quanto é devastador o estado da nossa sociedade. E nós não estamos imunes a tanta depravação. Consideremos com um olhar verdadeiramente sobrenatural o estado moral do mundo de hoje. Os dias de carnaval que nós acabamos de presenciar não são, como muitos querem fazer crer, uma mera manifestação cultural ou um período de alegria e de descontração inocentes. Alegria e descanso nós temos nas mais diversas festas legítimas que perpassam o nosso ano. Muitas vezes, muitas são as ocasiões de nos alegrarmos, mas não foi isso o que nós presenciamos. São antes esses dias carnavalescos uma demonstração pública, escandalosa, de tudo aquilo que nossa Santa Igreja, desde os seus primórdios, condena como contrário à lei natural e divina. São Bernardo de Claraval, em seu tratado sobre a conversão, lamenta profundamente ver já em seu tempo não apenas faltas isoladas, mas uma sistemática e organizada rejeição da lei divina, quando o pecado já não se esconde envergonhado, mas se glorifica com insolência. E isso já naquele tempo. Nas ruas, nas praças, nos meios de comunicação, nós testemunhamos não apenas a abominação moral,
a impudicícia, a luxúria desenfreada, a sensualidade que corrompe até mesmo as crianças, mas um espírito declaradamente anticristão e, sem exagerar, genuinamente demoníaco. Quem pode negar, meus caros, que muitas das manifestações que nós temos nesses dias constituem verdadeiras paródias blasfemas dos ritos sagrados, zombarias explícitas da fé cristã, glorificações dos mais diversos símbolos satânicos? Não é isso que nós vemos em tantos blocos e escolas que desfilam abertamente, com encorajamento, se não financiamento do próprio Estado, e que não perdem a chance de flagelar, insultar e crucificar nosso Senhor Jesus Cristo novamente. E o que nos exaspera é quantos católicos hoje compactuam com essas abominações, seja participando abertamente desses cultos demoníacos, seja tentando maquiar o demônio, tentando fazer uma festa inocente, algo cristão ou light, mas fazendo o serviço do inimigo da cruz ao acostumar as pessoas e crianças à própria noção de intemperança e ao tempo de loucuras. São João Crisóstomo nos alerta com muita veemência: não é tanto o pecado que ofende a Deus, mas a obstinação em permanecer nele. Não é a queda que mais entristece o coração divino, mas a recusa em se reerguer. E é esta obstinação precisamente que caracteriza os nossos tempos. Uma sociedade que não apenas cai em pecado, mas que recusa orgulhosamente reconhecer o próprio conceito de pecado, chegando ao cúmulo de celebrá-lo como uma demoníaca expressão de suposta liberdade, de descontração e autodeterminação, que constituem não outra coisa senão uma máscara de revolta luciferina contra o bem, contra a verdade e contra Deus. Diante da apostasia das nações que hoje legislam contra a lei natural e contra a lei divina, e até mesmo diante do abandono da fé por tantos católicos e até membros da hierarquia, que deveriam ser sentinelas vigilantes da fé, nós somos chamados, meus caros, a uma penitência mais fervorosa, a uma conversão mais firme e a disposição de dar um testemunho com mais coragem e com menos respeito humano. É o que nos ensina São Gregório Magno. A verdadeira penitência consiste não apenas em chorar os pecados passados, mas em evitar com resolução cometer novamente aquilo que se chorou. De que serve confessar as faltas se logo voltamos a elas como o cão que retorna ao próprio vômito? A penitência sincera exige propósito firme de emenda e obras que corroborem esse propósito. E, meus caros, quão atual é este ensinamento num tempo em que quase ninguém, pelo menos na sociedade dita católica, se confessa, e em que tantos, por falta de disposição ao sacrifício, acabam por reduzir o sacramento a uma mera formalidade psicológica, a um mero momento de alívio, a um mero desabafo, esvaziando completamente o seu caráter sobrenatural e ignorando a necessária contrição e disposição de evitar as ocasiões de pecado. Mas é claro, meus caros, a penitência que somos chamados nesse tempo de Quaresma não é um fim a si mesma. Nós não jejuamos para exibir a nossa força de vontade. Não nos mortificamos para conquistar aplausos humanos. Não nos treinamos nessas práticas meramente para adquirir alguma habilidade natural.
A penitência, meus caros, deve nascer do amor ardente a Deus e deve conduzir a um amor ainda maior, ainda mais ardente. E aqui, meus caros, nós encontramos uma verdade fundamental que é frequentemente esquecida, mesmo por almas piedosas. A penitência pressupõe a caridade, e a caridade pressupõe o conhecimento da nossa fé. Afinal, não se pode amar aquilo que não se conhece. O amor pressupõe o conhecimento daquele que se ama. E é por isso que lhes exorto veementemente, meus caros, a conhecer mais profundamente a nossa Santa Fé Católica, sempre, mas sobretudo com mais afinco nessa quaresma. Dediquem-se ao estudo assíduo da Santa Doutrina, ao estudo do Catecismo, dos escritos dos santos padres e doutores. Afinal, como nos diz Santo Agostinho no seu Tratado sobre a Trindade, não se pode amar o que se desconhece completamente. Non potes dirige quod prorsus ignoratur. Não se pode amar aquilo que se ignora. Como amaremos verdadeiramente a Cristo se não conhecemos aquilo que Ele ensinou, se não conhecemos os seus mandamentos, se não conhecemos os sacramentos, se não conhecemos nossa Santa Madre Igreja? Meus caros, quantos católicos hoje são incapazes de defender a sua fé diante das objeções mais elementares dos incrédulos e dos hereges? Quantos ficam confusos diante das provocações do mundo? Quantos, quanto interrogados sobre as verdades mais básicas da nossa fé, balbuciam respostas vagas ou, pior ainda, reproduzem erroneamente doutrinas estranhas à nossa Santa Fé Católica? Quantos caem nas soluções mais esdrúxulas? Quantos seguem espantalhos que são estranhos à nossa fé? Quantos não sabem o que fazer diante das práticas que são estranhas, dos ensinamentos que são estranhos ao catecismo básico? Quantos até percebem que algo está errado naquilo que é ensinado, naquilo que é praticado, mas nada fazem, nenhuma atitude tomam, somente reclamam e murmuram? Este desconhecimento da fé é uma das causas principais da apostasia que testemunhamos. Como se resistirá aos ataques do mundo se a nossa fé não tem raízes profundas no conhecimento do nosso credo? Que esta quaresma seja, portanto, para cada um de nós um tempo não apenas de mortificação corporal, que é necessária sem dúvida, mas também que nós tomemos o alimento espiritual, que nosso dia esteja marcado pela meditação, pela leitura espiritual, pelo estudo do catecismo, pela renovação de perseverar no propósito de seguir, por exemplo, o catecismo de adultos, como lhes exortou o Padre Pascotto no sábado, quando demos início ao catecismo de adultos. Pois o jejum corporal, como diz São Leão Magno, sem o alimento da alma, de pouco aproveita. Quando o corpo se abstém, que a alma se sacie da palavra divina. Quando os sentidos se mortificam, que o espírito se eleve à contemplação das verdades eternas. Por fim, não esqueçam jamais, meus caros, que a verdadeira penitência é sempre acompanhada da alegria. Não a alegria frívola e superficial do mundo, que mais parece uma máscara para esconder o desespero interior,
mas a profunda e serena alegria de estar junto de nosso Senhor Jesus Cristo. São Bernardo nos recorda: a penitência sem amor é como uma lâmpada sem óleo, logo se apaga. É o amor que dá sentido ao sacrifício, é o amor que torna suave o jugo e leve o fardo. Se tivermos dificuldade em fazer penitência por nosso próprio bem, pois nossa natureza decaída resiste ao sacrifício, lembremo-nos desta verdade consoladora. Meus caros, na penitência nós estamos unidos intimamente a Cristo, que sofre em suas dores. Quando jejuamos, estamos com Cristo nos 40 dias do deserto, participamos de sua vitória sobre as tentações. Quando mortificamos nossos sentidos, participamos de sua flagelação, oferecendo nosso pequeno sacrifício em união com o seu sacrifício infinito. Quando nos privamos dos prazeres, mesmo lícitos, compartilhamos em espírito da sua coroação de espinhos. E quando suportamos com paciência as contrariedades da vida, os sofrimentos físicos ou morais, as incompreensões e perseguições, nós carregamos com ele a cruz até o Calvário, sob o escárnio de seus inimigos. Esta perspectiva sobrenatural, meus caros, transforma radicalmente o sentido da penitência quaresmal. Já não é um mero exercício de força de vontade, mas uma participação na paixão redentora. Já não é uma privação estéril, mas um ato verdadeiro de caridade. Como diz São Leão Magno, a penitência cristã é um movimento da alma em direção a Deus. Quanto mais nos afastamos das criaturas por amor a Ele, tanto mais nos aproximamos dele. Diante de um mundo hedonista, que idolatra o conforto, o prazer sensual, a satisfação imediata, sejamos, meus caros, testemunhas do valor redentor do sacrifício. Diante de uma sociedade que ridiculariza a penitência, mostremos com nossa vida que a renúncia cristã não é uma negação da vida, mas é possuir a verdadeira vida em Cristo. Diante de um mundo que vive como se Deus não existisse, proclamemos com a nossa penitência quaresmal que só Deus basta, como diz Santa Teresa d'Ávila. Assim, meus caros, que tenhamos recebido hoje as cinzas com humildade e fé, que estas cinzas não sejam apenas um símbolo externo, mas um sinal visível de um coração contrito e humilhado, que, como diz o salmista, Deus não desprezará. Meus caros, no silêncio da penitência encontraremos a voz de Deus que fala ao nosso coração. Na austeridade do jejum, nós descobriremos a doçura inefável do amor divino. E na renúncia aos prazeres mundanos, experimentaremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos, diz o Senhor pelo profeta Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e misericordioso, paciente e rico em misericórdia. Atendamos a esse chamado, meus caros, não com tristeza ou por mera obrigação exterior, mas com uma santa alegria de quem sabe que através do deserto que nós vamos atravessar nessa quaresma, nós caminharemos para a doçura da terra prometida, onde jorra leite e mel. Através da cruz, nós caminharemos para a glória da ressurreição. Que esta quaresma seja para todos nós um verdadeiro tempo favorável. Et tempus acceptabile, eis o tempo favorável, como diz São Paulo, tempo de purificação, de renovação, de verdadeira conversão.
Que cada um de nós possa repetir com o salmista ao término desses 40 dias: criastes em mim, ó Deus, um coração puro, e renovastes em meu peito um espírito reto. Que Nossa Senhora das Dores, modelo perfeito de fidelidade, aquela que permaneceu de pé junto à cruz, nos acompanhe maternalmente nesta jornada de Quaresma, e que todos possamos chegar à Páscoa renovados na fé, fortalecidos na esperança e ardentes na caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.